Olá, pessoas lindas, eu sou Kátia Regina, esse é o Oásis Interior e estamos aqui no YouTube na sexta-feira com o nosso bate-papo também. Ontem lá no Facebook a gente falou um pouco sobre alegria e estava falando que a gente está na véspera de carnaval e tarará, e eu queria trazer de novo um pouco mais desse tema, falando um pouco das crianças, como as crianças têm alegria, ela tem ânimo, ela tem vontade de viver, como a gente deve aprender com as crianças a realizar sonhos. Você já viu uma criança? Ela não fica falando assim, ai, mas se der, eu quero tal coisa. Mas se não for tão difícil, eu quero outra tal coisa. Não, criança diz assim, eu quero. E ela vai atrás, ela pede pro pai, sei lá, mas ela quer com fundo do ser dela. Quando a gente cresce, a gente começa a ter tantas crenças limitantes que uma das primeiras coisas que a gente faz é se menosprezar. Por incrível que pareça, parece que não, mas você fala assim, ai, eu quero um carro novo. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas o financiamento é caro. Ah, mas isso e aquilo. Sendo que, na verdade, a gente está neste mundo para experienciar coisas. E para ser feliz. Mas a gente não se permite. Pode parecer um absurdo o que eu tô falando, mas é por isso que eu trouxe essa reflexão, porque eu ouvi isso também e refleti, eu falei, puxa vida, como é verdade, como a gente se cobra e como a gente acha que de repente a gente age, a gente não é consciente, mas a gente não se permite sonhar. A gente não se permite. Puxa, você quer uma mansão, pensa que você quer uma mansão e vai, mas pensa mesmo, igual criança, eu quero. Aí você vai dizer assim, ai, mas que teimosia, eu quero. Mas não é assim, eu quero com essa expectativa que a gente coloca. A criança, ela só quer e acabou. E ela é uma super co-criadora, porque ela vai até ela conseguir e vai ser maravilhoso. A gente não, a gente já começa, ai, mas será que é caro? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas não sei o quê. A gente põe tanto defeito nas coisas que depois a gente reclama que elas não acontecem como a gente quer. Elas acontecem exatamente como a gente vibrou. E eu sei que é difícil. Você pode estar, inclusive, revoltado comigo ouvindo isso. Mas é uma verdade, não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade. Eu tenho visto muito isso, inclusive em mim. E você fala assim, eu quero um carro zero. Ah, mas zero? Ah, mas quanto vai ser o imposto? Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Ah, então vamos um usado. Ah, mas um usado que ano? A gente não se permite. É uma coisa tão absurda como a nossa mente é, que você, assim, pelo contrário, o certo é você falar, eu quero e eu vou conseguir, eu vou achar meios. E pode parecer bobagem, mas a gente acha quando a gente quer. E se você já teve numa situação muito crítica, assim, e você falou assim, não, eu vou resolver. Eu já tive. Em mais de uma, inclusive. Só que eu não reparei. Naquele momento, eu fiquei tão presente, eu precisava tanto eu queria tanto aquilo, que eu não fiquei pensando o que tinha de errado. Eu só falei que eu queria. E uma das coisas foi uma questão de saúde. E eu não sei se vocês sabem, eu tive uma crise de psoríase horrorosa no corpo inteiro. E a medicina diz que psoríase não tem cura. E eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber. Essa psoríase não é minha. Então eu preciso me curar. E fim. E só hoje em dia que eu percebi, eu fiquei tão presente ali, tão no agora, tão resolvida que eu queria me curar, que eu me curei. Lógico, eu procurei uma ajuda, eu fui no homeopata, eu não queria alopatia, porque a alopatia, eu percebi, eu já tinha ido para alopatia, eu percebi que eles só melhoravam os sintomas e não curavam. Então a única coisa que eu ainda tenho é uma marquinha aqui, minhas pernas não tem mais, meu rosto, ó, meu colo, mas eu tive psoríase em absolutamente o corpo inteiro, até na orelha. Então assim, nessas horas críticas a gente sabe, ou quando a gente tá com muita raiva, a gente sabe usar quem a gente é, todo o nosso potencial.
E às vezes até para coisas ruins. Mas a gente não sabe quando é para uma coisa boa, para realizar um desejo, para realizar um sonho, a gente fica colocando os empecilhos. Milhões deles falando, ai, mas será que eu mereço? Ai, mas será que eu tenho idade? Ai, mas será que eu tenho corpo? A gente faz isso o tempo todo. Vê se criança pensa. Se ela tem idade, se ela não... Ela simplesmente quer. E ela começa sonhando com aquilo. E é isso que a gente precisa começar, voltar a fazer. A gente precisa sonhar. Porque para realizar um sonho, já tá dito, sonho. Primeiro a gente tem que sonhar. Então, o que se deseja? Eu já comecei a fazer isso, sabe? Eu comecei a sonhar a vida que eu realmente quero pra mim, do jeitinho que eu quero, mas com muita gratidão pela que eu já tenho hoje, muita gratidão. Mas tem algumas coisas que eu ainda quero modificar ou melhorar, e daí eu já comecei a sonhar. E a sonhar igual criança faz, porque você vê, a criança ela vive aquilo. Eu, quando era criança, eu arrumei um personagem uma vez numa brincadeira que chamava Lídia. E eu lembro até hoje, eu era muito pequena, mas eu lembro até hoje que as pessoas tiveram que começar a me chamar de Lídia, porque eu não entendia mais por Kátia Regina. Porque pra mim eu era Lídia, eu literalmente entrei no personagem. Mas pra você ver como as crianças são, né? Como elas vivem aquilo. Elas não ficam pensando, ai, será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu tenho idade? Não, elas simplesmente experienciam aquilo, se permitem. Então isso que eu quis trazer hoje pra você. Ontem a gente falou de criança lá no Face, em alegria, e hoje eu queria falar em realização de sonhos, em se permitir, em falar, eu vou conseguir e vou arrumar meios. E a gente parar de ficar com essa bobagem de que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não tem dinheiro. Primeiro sonha, realiza em sonho. Se sente ali. Sente o cheiro do momento que você está vivendo, que paisagem você está vendo. E depois, vamos em frente. Igual as crianças, vamos realizar. Porque a gente pode, e mais do que poder, a gente merece. A gente veio aqui para lembrar de toda a nossa luz e ser muito, muito feliz. Parece bobagem, mas não é. Começa a reparar a luz que você tem dentro de você, você vai vendo que você é capaz. Nós somos seres maravilhosos e capazes de todas as mais coisas maravilhosas, assim como já fomos capazes de altas atrocidades. A gente só estava usando o reverso da moeda. Então vamos usar todo esse potencial que a gente tem para o nosso bem. E assim como é do micro para o macro, a gente começa com a gente mesmo e a gente melhora o mundo inteiro. O que você achou disso? Me diz aqui embaixo o que você achou. Se quiser sugerir tema, fica à vontade. Assina o canal. Na segunda a gente tá rapidinho no Instagram, com um videozinho bem rapidinho para começar a semana cheia de positividade, porque é disso que o mundo precisa. E na quinta-feira a gente tá no Facebook com o nosso bate-papo de quinta-feira. E toda sexta-feira a gente tá aqui no YouTube. Sou Kátia Regina, seu oásis interior. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi, compartilha, dá um joinha, é bacana. Se inscreve no canal, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. Namastê.